Nos textos sagrados, a Bíblia curiosamente não faz menção à aparência de Jesus, nem no Evangelho de Lucas, ou de Mateus, de Marcos, ou de João. Em nenhum dos livros dos apóstolos podemos encontrar uma referência exata acerca da imagem de Jesus. As retratações do rosto de Jesus, conforme nós o conhecemos, usando barbas e cabelos longos, surgiram na Idade Média, principalmente durante o Império Bizantino. Ao longo dos séculos, diversos artistas fizeram diferentes pinturas do rosto de Jesus. O rosto de Jesus, inclusive, já foi retratado com traços europeus, com cabelos loiros, olhos azuis, pele branca, características totalmente diferentes dos habitantes da região da Palestina onde Jesus viveu. Os primeiros cristãos da época de Jesus, os gnósticos, consideravam Jesus como uma luz, referências estas feitas nos textos apócrifos do Evangelho de Maria e do Evangelho de Filipe. Mas ainda assim não há uma referência precisa e clara sobre a imagem de Jesus. Para algumas pessoas, o fato sobre a inexatidão da imagem de Jesus conclui que isso não importava, pois o que era realmente importante era a sua mensagem. Jesus, para levar a sua mensagem, veio com a intenção de realmente se misturar ao povo, como um cidadão da época, um cidadão comum, pelo menos em aparência. E por mais razão que possa existir nesse pensamento e por mais resiliência que possamos desenvolver sobre esse fato, ainda assim, lá no fundo ficamos com uma lacuna não preenchida, a vontade de conhecer o rosto de Jesus. Foi no século XIV que aconteceu o primeiro registro histórico público do aparecimento do Santo Sudário, o tecido de linho que teria envolvido o corpo de Jesus após a crucificação. O problema é que o sudário ficou supostamente desaparecido por mais de 1000 anos, reaparecendo então na França em 1349, o que suscitou então muitas dúvidas se a peça seria realmente verdadeira. Nessa época em que o Santo Sudário apareceu pela primeira vez, era um período em que estava acontecendo uma corrida ao descobrimento de relíquias. Era uma atividade muito lucrativa na época, o que acabou então favorecendo muitas dúvidas acerca da veracidade do Santo Sudário. E na própria Bíblia consta que após a morte de Jesus, o seu corpo foi envolvido por um pano de linho limpo, como era de costume em sua época, e que passado 3 dias, os discípulos encontraram então o seu túmulo aberto, sem o corpo de Jesus, com apenas o tecido de linho que envolveu o seu corpo dobrado sobre a pedra. No entanto, alguns fatos históricos permitiram rastrear o sudário. Após a crucificação de Jesus, José de Arimateia, como é retratado na Bíblia, foi procurar por Pôncio Pilatos para lhe pedir o corpo de Jesus. É um fato sabido que os primeiros cristãos da época eles eram perseguidos pelo governo. Por isso, estes cristãos guardavam cuidadosamente as relíquias dos mártires. E José de Arimateia, recebendo o corpo de Jesus, o envolveu num tecido de quase 4,5 metros por 1,10 de largura, sendo um pano de linho branco nunca usado. E um levantamento cronológico afirma então que, segundo São Nino, o Santo Sudário teria sido entregue a São Lucas, que por sua vez o passou para São Pedro, que o guardou cuidadosamente. Para quem gosta de história, foi descoberto que já no século II, o Santo Sudário teria viajado para Édessa, uma pequena cidade situada na Grécia, na Macedônia Central. Lá o sudário já era reverenciado. Há inclusive uma tradicional história em que o rei de Édessa, chamado Abigaro, estava muito doente. E quando o rei foi coberto pelo Santo Sudário, ficou imediatamente curado. E assim o rei se converteu ao cristianismo e passou a proteger ainda mais o Santo Sudário. No ano de 525, a imagem do Santo Sudário, que estava na cidade de Édessa, ficou conhecido pelo nome de Mandylion Archeropoieton, em sua tradução, uma tela não pintada por mãos humanas.
A história eclesiástica nos conta que no ano de 544, as tropas persas tentaram invadir a cidade de Édessa. Os edessenos conseguiram vencer a batalha, após fazerem uma procissão do Santo Sudário pelas muralhas da cidade. O que aconteceu depois foi que o fogo inesperadamente tomou conta das armas dos persas, que assim tiveram que fugir. E foi a partir dessa época que o rosto de Jesus então começou a ser pintado na arte sacra, usando cabelos longos, barbas, com características como o nariz mais afilado, olhos penetrantes, entre outros numerosos detalhes. O Santo Sudário era tratado com excepcional respeito e veneração nos séculos 8 e 9. Foi durante o Segundo Concílio de Nicéia, no ano de 789, que São Teodoro Estudita recorreu textualmente ao Santo Sudário como um argumento contra os iconoclastas, as pessoas que destruíam as imagens sacras. A fama do Santo Sudário percorria as regiões, sendo inclusive encontrado um documento, um manuscrito, datado do século X, contendo a narrativa de que Jesus havia sim deixado a impressão de seu corpo num pano e que este pano havia sido guardado na igreja grande de Édessa. E é claro que isso suscitava o interesse e a cobiça pelo Santo Sudário em quem ouvia falar dele. Quando foi então que no ano de 944 os exércitos bizantinos roubaram o Santo Sudário, levando-o solenemente a Constantinopla e comemorando e inclusive gerando com esse advento uma festa litúrgica celebrada no dia 16 de agosto. E no ano de 1147, o próprio rei da França ouviu falar do Santo Sudário e foi até Constantinopla para venerar o sagrado rosto. Avançando em nossa linha do tempo, em abril do ano de 1204, os cruzados atacaram e saquearam Constantinopla, levando o Santo Sudário. Nesse ponto em diante, nós ficamos com uma pergunta sem saber ao certo onde exatamente o sudário foi escondido. Acredita-se que os templários estavam com a sua posse, pois passaram a ser acusados de adorar a face sagrada. E então, no ano fatídico de 1356, Geoffrey de Charny, cavaleiro descendente dos templários, entregou o sudário aos cônegos de Lirey, na França. Essa entrega tão pacífica do sudário acabou deixando o clero com a pulga atrás da orelha. Quando passado um tempo, no ano de 1396, Clemente VII de Avignon, um papa não reconhecido pela igreja, comprou a briga e obrigou que fossem feitas as declarações que aquele não era o sudário original, e sim uma pintura. E foi daí que foram levantadas todas as dúvidas posteriores acerca da veracidade do Santo Sudário. Sendo que então, no ano de 1453, surge a neta de Geoffrey de Charny e entrega o Santo Sudário verdadeiro a Ana de Lusignano, que era a esposa do Duque Ludovico da Savoia, que então manda guardar o sudário em Chambéry, na França. Em 1506, o Papa Júlio II se convence acerca da veracidade do Santo Sudário e aprova a sua liturgia. Só que na noite, entre os dias 3 e 4 de dezembro, ocorreu um incêndio em Chambéry e a urna onde estava o Santo Sudário é atingida pelo fogo e algumas gotas do metal derretido atravessaram algumas camadas dobradas do pano. O Santo Sudário conseguiu ser salvo, sendo então transferido para Turim no ano de 1578 e passando posteriormente para a Catedral de Turim no ano de 1694. Cerca de 200 anos depois, com o advento da máquina fotográfica, o advogado Secondo Pia fez uma foto do Santo Sudário e, na hora de revelar, eis a surpresa. Secondo descobre o negativo da foto, um rosto, a imagem do rosto de Jesus. E é desse ponto em diante que a história passa a ser basicamente feita de estudos científicos. Imagine os cientistas trazendo toneladas de equipamentos científicos para Turim,
para realizar os seus estudos. Uma pesquisa famosa que ficou conhecida foi a datação pelo método do radiocarbono, carbono 14, cujo resultado apontou a data do sudário como sendo da Idade Média, no período do ano de 1260 a 1390. Mas em 1993 e 1995 descobriu-se um erro nessa datação. O Dr. Leôncio Garça Valdez, um médico e professor criador da disciplina de arquimicrobiologia, demonstraram que o incêndio que havia ocorrido em 1532 havia modificado a quantidade de carbono radioativo presente no sudário, o que tirou a precisão do teste do carbono 14. Concomitantemente foram realizadas pesquisas com as fibras do tecido do santo sudário, concluindo que eram sim originárias do primeiro século, pois foram encontrados vestígios de plantas que só existiam em Jerusalém, vestígios de fibras de um algodão herbáceo que era precisamente cultivado naquela época e naquela região, indicando que o tecido não podia ter sido fabricado na Europa entre os séculos 13 e 14 da Idade Média. Foram tantos os mistérios que rodearam o Santo Sudário, mas hoje, graças ao avanço científico que se deu desde então, hoje nós podemos responder várias das perguntas que ficaram em aberto sobre o sudário. Paralelamente, nós tivemos também no ano de 2001 um outro estudo arqueológico de reconstituição facial, feito pela ciência forense, com base em 3 crânios datados do século I, de uma região perto de onde Jesus viveu, em Jerusalém. Estes 3 crânios foram submetidos a tomografias computadorizadas para se identificar pontos em comum na estrutura óssea dos habitantes daquela época. Através dessa média estrutural, um novo crânio foi recriado e preenchido e sobreposto com materiais e argila, de forma a simular os músculos e esculpir os seus possíveis contornos faciais. O resultado, proveniente da média dos crânios, nos mostra o rosto típico dos ancestrais daquela época. Mas em se tratando do verdadeiro rosto de Jesus, o Santo Sudário foi e continua sendo a relíquia religiosa mais estudada ao longo do tempo. Foram dezenas de livros e centenas de artigos científicos escritos e publicados. As principais dúvidas respondidas foram acerca do tecido, do tipo de impressão sobre o tecido, do rico detalhamento anatômico do corpo de Jesus, sobre os seus ferimentos e sobre o seu rosto. À medida que os questionamentos levantados eram respondidos, foi demonstrado que sim, de que o Santo Sudário seja um retrato deixado por Jesus. Esta impressão no tecido teria se tornado possível graças a uma reação química entre os gases liberados pelo corpo e as fibras de celulose do tecido. Para que essas marcas não fossem cobertas por outras manchas, o corpo não poderia ficar muito tempo em contato com o tecido. O corpo deveria ser retirado antes de se decompor, fato que corrobora com a ressurreição de Jesus após 3 dias, relatada na Bíblia. Foi demonstrado que as imagens frontal e dorsal do corpo no tecido eram compatíveis com um homem crucificado, revelando tal precisão anatômica e tal detalhamento dos ferimentos provocados, que seria impossível que o sudário tivesse sido produzido por uma pessoa na Idade Média, sem o conhecimento médico e anatômico avançado. As marcas do sudário também apresentavam ferimentos nos ombros e nas costas, indicando que o homem envolvido pelo tecido havia carregado uma barra de madeira por vários quilômetros e sofrera várias quedas durante o percurso, apresentando contusões graves nos joelhos e no nariz. Além disso, as marcas de pregos estavam nos pulsos e não nas mãos, como se acreditava na Idade Média, pois os pregos nas mãos resultariam em rompimento dos nervos medianos, ocasionando
a retração dos polegares para dentro das mãos. A hipótese de que a impressão no sudário possa ter sido resultado de uma pintura foi também excluída, quando descobriu-se que as manchas no tecido eram tão superficiais que nenhuma técnica de pintura da Idade Média seria capaz de realizar. Foi descoberto, além disso, que as marcas no tecido não eram tintas, e sim sangue, do tipo AB. Mas, sem dúvida, o dado que muito elucida uma grande questão sobre a legitimidade do Santo Sudário foi a pesquisa feita com os grãos de pólen encontrados no Santo Sudário. Olha só que interessante, foi analisada uma amostra do pó presente no Santo Sudário. E na amostra de pó foram encontradas partículas minerais, foram encontrados fragmentos de cabelos, fibras de plantas, esporos de bactérias e grãos de pólen. Os grãos de pólen são microscópicos, eles são invisíveis a olho nu, mas eles têm uma parede exterior tão resistente que podem se manter com suas características por milhares de anos. Durante os anos de 1974 e 1975, Max Frei Suzel, um renomado criminologista suíço, além de botânico autodidata, examinou cuidadosamente cada grão de pólen retirado do Santo Sudário, através da palinologia, descobrindo pólens de todos os lugares por onde o sudário já havia passado. Na França, na Itália, no Oriente Médio, mas o pólen mais frequente no sudário era o mesmo pólen fossilizado da região específica do Mar Morto, depositados no pano há cerca de 2.000 anos. Dr. Max continuou com as suas pesquisas por mais 9 anos, fazendo expedições ao Oriente Médio para identificar cada espécie de planta e seu respectivo grão de pólen, descobrindo que aquelas plantas só cresciam naquela região e em nenhum outro lugar do mundo. Dr. Max conseguiu identificar, inclusive, os grãos de pólen das flores que foram colocadas sobre o corpo de Jesus, envolto no pano, durante o momento do seu sepultamento. E identificando, inclusive, que das 28 espécies de plantas que florescem entre os meses de março e abril na Palestina, 25 espécies estavam presentes no sudário. Um dado igualmente importante é que a coroa de espinhos utilizada por Jesus na crucificação não era um protocolo da época. A coroa de espinhos foi especialmente confeccionada pelos romanos para satirizar Jesus, como sendo o rei dos judeus, já que adorar Jesus era tido como uma heresia, um crime contra o Estado. Crime este que poderia resultar em perseguição e na pena de morte se caso as pessoas que se diziam adoradoras de Jesus não voltassem atrás com a sua palavra publicamente. A coroa de espinhos teve a simbologia então de atacar a todas as pessoas que seguiam a Jesus. Só que a coroa de espinhos, como nós conhecemos, sendo de um formato circular de espinhos trançados, não corresponde à real coroa de espinho utilizada por Jesus. Com a intenção de ridicularizar Jesus, a coroa de espinhos precisaria lembrar uma coroa da mais alta hierarquia na época. E os soldados romanos então buscaram inspiração num acessório utilizado pela maior autoridade dos judeus, o sumo sacerdote. Essa coroa lembrava o formato de um capacete e não de um círculo, como é comumente descrita. E os soldados então teriam trajado Cristo como o sumo sacerdote da época. E estes ferimentos no topo da cabeça de Jesus causados por essa coroa de espinhos podem ser vistos no trabalho realizado que recriou o corpo de Jesus em 3 dimensões a partir do Santo Sudário. Em outubro de 2022, um historiador e sua equipe conduziram um projeto nomeado de Mystery Man a partir do Santo Sudário, criando então uma imagem hiperrealista em 3 dimensões de Jesus, para uma exposição de arte que se iniciaria na Catedral de Salamanca, na Espanha.
O corpo de Jesus foi mostrado de forma tridimensional, com todos os ferimentos, com todos os flagelos impingidos a seu corpo. As evidências com relação ao Santo Sudário, as imagens coincidentes criadas por santos e artistas sobre a sua aparência, nos remete a alguns pontos em comum acerca dos traços do rosto de Jesus, como os seus cabelos até os ombros, a sua barba, o nariz reto, o semblante grave e sereno ao mesmo tempo. E é com base nesses traços que nós iremos analisar o rosto de Jesus segundo a fisiognomonia e a morfopsicologia, e assim mergulharmos ainda mais na expressão da personalidade de Jesus há mais de 2000 anos atrás. A luz do Espírito de Jesus vivificou a todo o planeta. Algumas vertentes filosóficas e espiritualistas afirmam que a vinda do Mestre foi um evento cósmico de tamanha magnitude e importância que foi preparado muito tempo antes de sua chegada. E que para isso, inclusive o corpo de Jesus foi especialmente projetado por consciências superiores e hierarquias angélicas para que então Maria, a sua mãe, o pudesse receber em pureza e castidade na anunciação feita pelo anjo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda parte do nosso documentário O Rosto de Jesus. Após a nossa pesquisa sobre o Santo Sudário, agora nos encontramos mais fundamentados acerca da aparência de Jesus, para que assim, então possamos estudar os traços faciais de Jesus com base na fisiognomonia e na morfopsicologia, procurando entender ou nos aproximar um pouco mais da expressão da personalidade de Jesus, enquanto ele se fez como homem de carne, osso e espírito aqui entre nós no planeta Terra. Tendo o Santo Sudário como mapa para os principais traços do rosto de Jesus, vamos começar pelo contorno do seu rosto, pela moldura da sua face. Para que possamos exemplificar, quando o rosto é visto de frente, essa moldura facial é como a estrutura geométrica que contém em seu interior todos os outros elementos faciais, como os olhos, a boca, nariz, sobrancelhas, elementos estes que compõem a nossa principal carta de apresentação ao mundo, a nossa face, a nossa identidade, o nosso RG no mundo. Então, nós vamos tentar extrair o máximo de informações através do rosto que nós temos no Santo Sudário e verificar como e se estas informações se aplicariam dentro da personalidade de Jesus, a personalidade que nos é relatada na Bíblia. O rosto de Jesus, ele tem um alongamento vertical em sua face. A face de Jesus, ela se encontra mais alongada verticalmente do que horizontalmente. E isso já nos mostra em grande parte, já nos fala em grande parte sobre essa ilustre personalidade. O rosto alongado em fisiognomonia é uma característica que nos fala sobre a espiritualidade. Comparativamente, enquanto o rosto alargado ou expandido para os lados nos fala de uma pessoa cujo foco se encontra na expansão do seu ego dentro da materialidade das coisas concretas, o rosto alongado, por sua vez, busca o seu suprimento de energia na sua intuição, no seu pensamento elevado, na filosofia, na intelectualidade, na espiritualidade. O rosto alongado, ele também pertence a indivíduos que possuem um certo resguardo sobre si mesmo, no sentido de que mantém mais o decoro da sua personalidade. São pessoas que elas não têm tanta inclinação a querer a ser o centro das atenções. Claro que pode acontecer, sim, mas não que essa pessoa busque por isso, que ela esteja deliberadamente procurando para expressar o seu ego. O rosto alongado, ele mostra que essas pessoas, elas também não costumam ter muita inclinação a frivolidades, a conversas mais fúteis. Se formos pensar, são características e qualidades totalmente plausíveis sobre a personalidade de Jesus.
O rosto de Jesus, como nós veremos adiante, ele mostra muito equilíbrio entre os seus traços faciais e, sobretudo, entre os significados dos seus traços faciais. Há um equilíbrio entre a razão, a emoção e as atitudes. Nós veremos que existe muita coerência, onde o significado de um traço de comportamento, ele apoia a expressão de um outro traço da personalidade. Feita essa breve explanação sobre a moldura do rosto de Jesus, vamos então agora entrar nos terços faciais. Passemos agora a estudar essas três regiões tão importantes no rosto, essas divisões no rosto. A área superior ou da testa correspondendo à mente, ao pensamento, já a região intermediária correspondendo à parte social, à empatia, às inter-relações humanas. E a parte inferior, o terço material, apontando a ação concreta, o ímpeto de ação, o impulso, a parte mais concreta e material da nossa existência. Nós verificamos que há um equilíbrio entre estes terços no rosto de Jesus. Quando existem três zonas que se equivalem em proporção, isso indica alguém que possui um bom controle sobre os seus impulsos, que possui um bom controle sobre as suas emoções, uma pessoa que ela é ponderada tanto racionalmente quanto emocionalmente. É uma pessoa sensata. Mesmo que a barba de Jesus aqui nos impeça de ver claramente o seu queixo, o formato do seu queixo e alguns detalhes também da sua mandíbula, os terços de Jesus, eles mostram que eles se equivalem em proporção e em harmonia, não havendo um terço que seja muito mais destacado do que o outro. Há, contudo, se nós observarmos minuciosamente aqui o Santo Sudário, há uma leve predominância na amplitude do terço emocional, do terço das inter-relações, do social. Característica essa que mostra uma pessoa muito empática, uma pessoa solidária, que possui o seu foco no social, nas inter-relações humanas. Pessoas com essa característica também possuem o conhecimento intrínseco acerca do seu valor próprio. São pessoas que sabem o seu valor próprio, que confiam em seu próprio valor, elas confiam em suas decisões e sua capacidade de tomar decisões. Elas confiam em suas ações, sabendo que por onde elas passam, elas são capazes de levar o progresso. E agora, vamos começar então a juntar as peças, começando a juntar os significados dos traços faciais, percebendo que essa é uma das características que se harmoniza com a expressão comportamental de um rosto alongado. Agora, a delimitação do queixo, como nós dizíamos, no finalzinho do queixo, que em razão da barba não nos fornece a exata precisão do seu formato. A barba aqui, ela não nos permite ver o formato do queixo, por exemplo, se ele é redondo, se ele é mais quadrado. E quando isso acontece, é como se nós mesclássemos parte dos significados da barba com os significados do formato do queixo, da estrutura do queixo. E a barba, como característica, ela também se comporta como um acréscimo de energia, um acréscimo de energia yang, um acréscimo de energia masculina. E na época de Jesus, era comum que todos os homens, pelo menos em sua grande maioria dos homens, usasse a barba. E os pelos, como nós falamos em outros vídeos, os pelos, eles também falam sobre a proteção da nossa pele, uma pele mais sensível, assim como também a proteção da aparência, porque nós não conseguimos ver o rosto em sua totalidade, parte desse rosto ele permanece oculto. Então ele faz essa proteção da aparência, assim como nos remete a uma ideia de camuflagem, onde parte do rosto desse homem fica camuflado, permanece oculto. Não é tão simples assim de conhecer em profundidade um homem que usa a barba. Há uma conotação de resguardo sobre si mesmo.
pode reparar que os homens de barba eles são sempre mais misteriosos. E é claro que a complexidade da personalidade de Jesus jamais poderia ser compreendida pelas pessoas da época. E grande parte das vezes, Jesus ele falava através de parábolas, falava através de exemplos para tentar simplificar a sua mensagem ao povo. E ao mesmo tempo que a grandeza de Jesus não se encaixava dentro daqueles padrões da sociedade daquela época, Jesus ele precisava se misturar, precisava se adequar ao povo, sendo em vestimenta, em estilo, pois a mensagem de Jesus era muito revolucionária para a sua época. Se atualmente ainda continua sendo, imagine para a época em que Jesus viveu. Então existe com essa barba uma função de camuflagem, de se resguardar parte da personalidade. Um espírito grandioso de Jesus, enquanto homem, veio se camuflando junto ao povo, em sua simplicidade, sendo o homem comum, com vestimenta simples, usando barba, usando sandálias. Agora, ainda sobre a barba, um outro ponto é que o seu volume, por estar associado ao queixo e às mandíbulas, a barba também promove uma extensão do terço inferior da face, o terço da ação. E Jesus, ele não tinha tempo a perder. Jesus, ele andava, caminhava por todo lado, por todas as regiões, falando com as pessoas, curando as pessoas. Jesus veio para sacudir e estremecer as leis e todas as estruturas de pensamento da época. Então Jesus precisava manifestar esse ímpeto de ação na sociedade, falando, se impondo e ao mesmo tempo se mesclando junto ao povo, sendo do povo. Então, novamente aqui, a barba como característica confere mais uma função ao rosto, o de acréscimo de ação, o acréscimo de força de ação. É claro que Jesus não necessitava de se utilizar de meios ou de subterfúgios para acrescentar energia ou ímpeto de ação ao seu corpo ou ao seu rosto. Mas, como nós falamos, Jesus ele foi um homem muito revolucionário e continua sendo um homem muito revolucionário. Jesus ele chegou promovendo uma verdadeira reviravolta no pensamento coletivo. E ao mesmo tempo as pessoas, principalmente os homens que detinham o poder na época, eles não sabiam quem era Jesus. Jesus despertava uma grande curiosidade das pessoas por onde ele passava, além de despertar o medo e o rancor nos imperadores e nos homens poderosos da época. Bom, falamos então sobre o rosto alongado, sobre a leve predominância do terço central da face de Jesus e sobre a presença da barba em seu rosto. E como que o uso da barba como uma característica facial dentro do nosso estudo aqui de fisiognomonia reflete parte das razões internas de uma pessoa, parte das razões não verbalizadas no que se refere à expressão da personalidade. Mas retornemos agora ao terço mental, sobre as características do terço mental, mais precisamente sobre a testa, o formato da testa de Jesus. Nós podemos ver aqui nessa imagem a frente de uma testa bastante ampla, uma testa bastante larga. Os cabelos longos de Jesus emolduram parte da testa, mas percebe-se que há um traçado arredondado e harmonioso junto à linha do cabelo. É claro que o ideal para uma análise facial seria que nós pudéssemos observar essa testa com os cabelos todos penteados para trás. E pela imagem em 3 dimensões do Santo Sudário, nós percebemos um leve arredondamento na linha dos cabelos. E esta é uma característica que reflete um pensamento mais adaptável, um pensamento sensível, emocional, um pensamento diplomático, um bom discernimento e sempre levando em conta também as emoções, sempre levando em conta os sentimentos. Como característica, esse traço facial também nos fala de muita afinidade com a mãe, com o pensamento materno, e que a mãe pode ter exercido grande influência sobre a forma de pensar dessa pessoa, principalmente no período da infância. Entre o período da infância
até o início da adolescência. E falando em adolescência, a linha do cabelo também está relacionada à adolescência, a esta idade, particularmente aos 15 anos de idade. E pelo fato dessa linha do cabelo de Jesus, como nós observamos aqui nessa imagem, essa linha de cabelo, ela se encontra com um traçado muito uniforme, muito harmonioso, sem picos ou serrilhados altos e baixos do cabelo, demonstrando com isso, essa característica, que Jesus era muito obediente aos seus pais. E em se tratando da personalidade de Jesus, e considerando as referências que também nós temos sobre Maria, a mãe de Jesus, que acompanhou e que permaneceu com Jesus durante todo o percurso do Calvário, durante toda a sua trajetória, nós verificamos que a ligação com a sua mãe certamente foi muito especial. Não significa que com São José, o seu pai, também não tenha sido, mas que com Maria, a sua mãe, houve uma transcendência dessa ligação, no amor de Jesus, o amor que Jesus tinha pela sua mãe. Comparativamente, só para você fazer essa mensuração, a testa quadrada, por exemplo. Esse tipo de testa nos fala de um pensamento mais rígido, mais militar, que é focado no método, na racionalidade, e que não vê lógica em levar em conta as emoções quando se trata de colher resultados. Um tipo de estrutura de pensamento que certamente não combinaria com o tratamento amoroso, o tratamento empático que Jesus tinha com as pessoas. Ao contrário dos padrões da sociedade da época, em que a mulher não tinha voz, Jesus sempre valorizou as mulheres, sempre acolheu com muita humanidade, com maior respeito e carinho, as mulheres que dele se aproximaram. E nós temos, inclusive, o exemplo bíblico de Maria Madalena, que acaba por se tornar, então, por conta própria, ela se torna uma discípula de Jesus. Jesus, em várias passagens, também nos mostra adaptabilidade de pensamento, como no exemplo em que, quando Jesus é perguntado a sua opinião sobre os tributos do governo que deveriam ser entregues pelo povo a César, Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ensinando com isso que no mundo material, dentro da organização da sociedade, existem certas regras, mas que não devemos também nos concentrar todos os nossos esforços nisso, no plano material, pois acima do efêmero está Deus, as coisas do Espírito. Enfim, na história de Jesus, por diversas vezes nós somos colocados diante desses exemplos, em que Jesus demonstra o equilíbrio, demonstra a sua extrema sabedoria e sempre expressa a sua sabedoria com muita simplicidade. E ainda que por essa imagem do Santo Sudário, a imagem que é gerada também pela sua reconstituição, nós vemos uma testa que é bastante lisa, uma testa que não revela picos de tensão, picos de ansiedade que contraem a musculatura da testa, seja de preocupação ou raiva. É claro que Jesus pode ter passado pelos seus momentos de preocupação, quando, por exemplo, Jesus diz, a preocupação que Jesus expressa quando ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas, a não ser por alguns momentos específicos e pontuais, pelo que nos foi relatado na Bíblia, Jesus era muito sereno, Jesus transmitia a paz e a serenidade. O rosto de Jesus, inclusive, se mostra muito sereno e contido no retrato do Santo Sudário. Então, esse retrato ele mostra uma testa bastante lisa e sem rugas, mostrando o que com isso? A ausência de tensão, mostrando um pensamento calmo e orientado. Agora, se nós repararmos aqui o perfil da testa de Jesus a partir da imagem em 3 dimensões que foi recriada a partir do Santo Sudário, nós percebemos que este perfil se trata de um perfil mais reto, de um ângulo reto, característica esta que mostra mais ponderação no comportamento, no pensamento. Antes de tomar uma atitude, esse perfil de testa mostra o controle sobre as suas ações. Dificilmente essa é uma pessoa que age por impulso, motivada por seus impulsos, do tipo, teve uma ideia e já saiu executando sem muito pensar, sem muito avaliar.
Esse perfil de testa que nós estamos falando, mais reto, existe aqui um tempo de amadurecimento da ideia antes que ela seja colocada efetivamente em prática. E o rosto de Jesus tinha este perfil de testa. O temperamento, então, descrito por este tipo de testa. E agora eu pergunto a você, responda aí dentro de você, se você acredita que essa descrição que nós acabamos de fazer combinaria com o temperamento de Jesus, de acordo com as passagens bíblicas de Jesus, se Jesus apresentava na maior parte das vezes impetuoso ou se apresentava na maior parte das vezes calmo, centrado, ponderado. Dito isso, então vamos dar continuidade, porque ainda nós temos muitas outras características faciais e pontos da personalidade de Jesus para falarmos. Falamos então sobre o formato e sobre a linha do cabelo da testa de Jesus. E continuando próximo dessa região da face, vamos então descer até as sobrancelhas de Jesus. Veja você essa imagem e procure descrever essas sobrancelhas de Jesus, como se nós fôssemos fazer um retrato falado das sobrancelhas de Jesus. Nós podemos ver aqui pela reconstituição da imagem do Santo Sudário que essas sobrancelhas, elas não eram do tipo grossas, nem bagunçadas, elas possuíam uma delicadeza em seu traço. E nós percebemos que os pelos das sobrancelhas, eles estavam, a linha do desenho das sobrancelhas estava mais num plano horizontal. Praticamente não existem ângulos pronunciados no traçado dessa sobrancelha. Uma característica em fisiognomonia que nos fala de um pensamento lógico, nos fala de um pensamento racional, sobre o domínio dos impulsos, nos fala sobre o controle emocional. As sobrancelhas retas nos revela uma pessoa que consegue manter a calma nos momentos de tensão. Alguém que não se desespera em situações adversas, onde todas as outras pessoas estão nervosas, estão perdidas. Essa é uma característica facial que coloca um centramento. E se porventura um rosto ele mostre outros pontos de muita expressão de bravura na personalidade, ou muita expressão de emoção, de sentimentos na personalidade, as sobrancelhas retas, elas conseguem trazer esse ponto de equilíbrio, esse ponto de reflexão, de como expressar as suas emoções, de uma pessoa que consegue manter a calma, para aí então pensar em como resolver uma situação tensa ou de conflito da melhor forma possível. E Jesus nos deu vários exemplos de autocontrole emocional. Mas, ainda aqui falando sobre as sobrancelhas de Jesus, nós percebemos aqui pelo seu comprimento, pelo seu tamanho, que essas sobrancelhas, elas não são nem curtas e nem muito longas, porque elas não ultrapassam consideravelmente a medida dos próprios olhos de Jesus. E em algumas imagens, inclusive, o comprimento das sobrancelhas, ele pode nos gerar aqui uma pequena dúvida, porque analisando com cuidado a imagem que é retratada no Santo Sudário, no plano de 2D, em duas dimensões, na foto, em relação à imagem em 3D que foi feita a partir do Santo Sudário, talvez nos gere essa pequena dúvida acerca do seu comprimento. Mas vamos analisar aqui o significado, vamos comparar o significado de uma sobrancelha longa em relação a uma sobrancelha curta, comparando esses extremos, sobre o que se encaixaria melhor, ou o que se encaixaria mais na expressão da personalidade de Jesus. A sobrancelha longa é uma característica facial que nos informa uma pessoa que é muito social, uma pessoa que tem muitos contatos por onde quer que ela passe. Essa é uma pessoa que tem facilidade em realizar as conexões humanas. E nesse ponto nós podemos dizer que sim, Jesus possuía essa característica de comportamento. Jesus era sempre muito sociável, Jesus conhecia muitas pessoas, andava por muitos lugares e sempre estava rodeado por muitas pessoas. Em contrapartida, sobrancelhas curtas, elas pertencem às pessoas que são mais individuais, as pessoas que precisam daquele seu tempo de resguardo consigo mesmas,
onde o seu círculo de amigos é menor. E o que nós podemos concluir disso então? Afinal, Jesus gostava de meditar, Jesus de tempos em tempos gostava de se retirar. Inclusive nós temos o exemplo da passagem bíblica onde Jesus jejuou por 40 dias, se retirando, jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto. Então Jesus demonstrava esse ponto de equilíbrio. Jesus, ao mesmo tempo em que estava com todos, Jesus também gostava de estar só, de ter os seus momentos. Então esses são os dois extremos das sobrancelhas no nosso estudo aqui de caso da fisiognomonia de Jesus. As sobrancelhas longas e as sobrancelhas curtas. Por isso nós vamos deduzir então que Jesus se encontrava no caminho do meio, com as sobrancelhas de comprimento médio, alcançando um equilíbrio entre essas duas questões. Nós falamos então sobre as sobrancelhas de Jesus. As sobrancelhas são estruturas que correspondem à exata divisão, à fronteira que existe entre o terço mental da face, correspondente ao intelecto, ao pensamento, e o terço afetivo, a região do rosto onde nós temos informações sobre como uma pessoa interage com o seu próprio meio. Nós podemos perceber que existe aqui uma ênfase no terço emocional de Jesus. Notemos os seus olhos muito brilhantes e o seu nariz longo, atributo este que nos passa então essa sensação de maior amplitude do terço emocional. E a ênfase nesse terço, ou nos elementos faciais que o compõem, nos mostra como característica fisionômica que o âmbito da vida dessa pessoa é voltado para o social, o setor da vida por onde a energia vital adquire maior expressão. E as necessidades do coração lhe estimulam, então, a atuar no mundo concreto, sustentando um dinamismo realizador. Jesus era alguém muito dinâmico, um homem muito dinâmico no tempo em que passou na Terra. Jesus não tinha tempo a perder. Em seus 33 anos de vida, Jesus veio para realizar e para tocar o maior número de corações. As ações de Jesus sempre estavam voltadas para o social, ao coletivo, ao engrandecimento do ser humano como filhos de Deus. Há a passagem, inclusive, em que Jesus disse: "Vós sois deuses". Disse também que se nós tivéssemos a fé de um pequeno grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas. Então Jesus se importava tanto com as pessoas por onde ele passava, que ele curava todos, sempre estava disposto a acolher quem quer que fosse lhe pedir a sua ajuda. E analisando os elementos faciais que compunham o seu terço emocional, nos deparamos com os seus olhos muito brilhantes. Brilhantes, profundos, graves, mas também, ao mesmo tempo, muito suaves e amorosos. Os olhos sempre foram estruturas consideradas como sendo as janelas da alma, sendo possível para nós, então, imaginarmos quanta luz que irradiava através do olhar de Jesus. E na fisiognomonia taoísta, os antigos chineses, os antigos taoístas, eles se referiam ao brilho dos olhos, à luz emanada através dos olhos, pelo termo de Shen, que traduzido esse termo quer dizer luz da alma, e que todos nós temos uma qualidade de brilho, uma qualidade de Shen que é emanada através dos olhos. Então, os chineses antigos, os taoístas, que eram observadores dos processos e ciclos da natureza, das estações do ano, dos elementos da natureza, então eram os ciclos da natureza que fundamentavam todas as suas teorias sobre os processos e ciclos de vida também do ser humano. Então acreditava-se que pelo fato do corpo físico do ser humano ser constituído pelos materiais da natureza, como água, minerais, oxigênio, carbono, e assim também como mencionado na própria Bíblia, tu és pó e ao pó voltarás. Então acreditava-se que a qualidade do Shen, o brilho dos olhos, também possuía uma relação
com os 5 elementos da natureza. Uma pessoa ela poderia emanar, através de seus olhos, um shen de fogo, ou um shen da água, o shen da madeira, o shen do metal e também o shen da qualidade terra. Enfim, essa é uma leitura um tanto mais filosófica e mesmo metafórica para nós tentarmos falar sobre a essência dos olhos. A essência, aqui no caso do nosso estudo, sobre a essência dos olhos de Jesus. Mas uma coisa é certa, em todas as imagens que foram feitas do rosto de Jesus pelos artistas, né, sempre os seus olhos eles tiveram um especial destaque. É como se os artistas, de forma inconsciente, tentassem reproduzir esse brilho, esse destaque dos olhos de Jesus. E é esse o shen do fogo, ou o shen do coração, que ao mesmo tempo é um olhar, é um brilho que te aquece, que te acolhe, que te chama para perto. Ao mesmo tempo, ele também é tão vívido que pode até fazer um raio-x em você, um raio-x na sua alma. Tamanho é o magnetismo desse olhar. Esse é o shen do fogo. Agora, considerando os aspectos de formato dos olhos, de tamanho, de formato das pálpebras, nós podemos ter mais algumas informações sobre a aparência dos olhos de Jesus e também sobre a expressão da sua personalidade. Nós podemos perceber que o tamanho dos olhos de Jesus, eles tinham um tamanho de médio a grande, um formato de um tanto amendoados, com uma curvatura suave e também com as pálpebras móveis bastante visíveis. E o que isso quer dizer em fisiognomonia e morfopsicologia? Estes elementos faciais que acabamos de citar denotam uma pessoa muito inteligente, uma pessoa com uma viva inteligência, perceptiva, intuitiva e também, sobretudo, muito sociável. Os olhos com pálpebras móveis, com as extensões visíveis de pele, as pálpebras superiores quando elas são visíveis, nos demonstram uma pessoa atenciosa em seu meio particular. E aqui novamente mostra uma pessoa então que se importa com você e que demonstra esse desejo de se conectar com você, esse desejo de estabelecer laços com você. Esse é o tipo de pálpebras também atribuídas àquelas pessoas mais românticas, às pessoas sonhadoras. Enquanto que, comparativamente, a ausência de pálpebras visíveis demonstra o quê? Demonstra mais praticidade, demonstra mais foco em si mesmo. Agora, a curvatura das pálpebras, tanto superiores quanto das pálpebras inferiores de Jesus, nos informam um trato muito gentil, um trato empático com as pessoas em geral. E, novamente, aqui é uma característica que revelam pessoas muito amorosas e dispostas a se conectar. Enquanto que as pálpebras retas nos falam novamente de praticidade, nos falam do lado racional predominando sobre o lado emocional. E olhos que possuem traços arredondados são pessoas que tendem a se sensibilizar mais facilmente com o que as outras pessoas estão passando. E o nariz de Jesus? É no terço afetivo que encontramos o nariz, a estrutura central da face, a estrutura que representa o ego, a projeção do eu no mundo. O nariz ele ocupa a projeção mais alta no rosto. Ele é o elemento que mais avança à frente no rosto. E funcionalmente, o nariz ele também é aquela porta de entrada e também a porta de saída para o elemento ar. É a estrutura que realiza as trocas gasosas com o ambiente, inspirando, puxando para si um pouco do ambiente externo e devolvendo parte de si, algo transformado para o ambiente. E essa analogia entre nariz e ego, entre nariz e trocas, ela pode ser utilizada em fisiognomonia e morfopsicologia para que nós possamos entender como que acontecem as trocas sociais no ambiente dessa pessoa em questão. A efeito de comparação, um nariz que não se sobressai muito no rosto indica uma pessoa que possui um certo receio de se comunicar.
uma pessoa que tem uma preocupação maior com o que os outros irão pensar. O nariz pequeno, tal como a criança, né? A criança ela tende a ter o nariz pequeno, então essas são pessoas que podem se tornar bastante exigentes e até caprichosas, ou mesmo egoístas, buscando ser o centro das atenções. Já o nariz grande, como o nariz de Jesus, por outro lado, indica totalmente o oposto. Jesus era o centro das atenções. Ele possuía uma estrutura nasal bastante longa, um nariz que é inclusive chamado de nariz aristocrático. E nós podemos inclusive perceber que não há uma imagem, não há uma pintura ou representação do rosto de Jesus que não possua essa característica facial, um nariz mais longo. E o Santo Sudário nos confirma então esse traço facial, do nariz longo. Sendo que em fisiognomonia, como nós falamos, o nariz, esse tipo de nariz, é chamado de nariz aristocrático. Mas o que significa ter um nariz aristocrático de acordo com a morfopsicologia? As melhores qualidades desse tipo de traço facial revela o refinamento, revela a nobreza de caráter, a elegância em todos os seus modos. Essa é uma pessoa que possui um tratamento cuidadoso, possui um tratamento bastante respeitoso para com os demais. E é alguém que não é dado tanto aos prazeres mundanos da carne, mas sim aos prazeres mais intelectuais e refinados. E no nariz de Jesus nós também podemos perceber que as narinas, elas se encontram um tanto fechadas. Em morfopsicologia nós temos inclusive um termo para isso, que é chamado de narinas resguardadas. Mas resguardadas do que, afinal? Essa é uma característica facial que nos fala de seletividade no ambiente. A seletividade com o que se deixa efetivamente fazer parte da sua vida, seja com coisas, seja com situações, seja com pessoas. Essa é uma característica facial que acrescenta um certo filtro crítico, acrescenta também mais controle sobre os impulsos, mais polidez. Essa é a pessoa que não costuma ser impetuosa, que sai falando sem pensar. Características estas que, se nós formos pensar, são coerentes e que se combinam com o significado de um nariz longo e reto, como era o de Jesus. E nós observamos também que o perfil do nariz de Jesus também se mostrava bastante reto e longo. E no quesito caráter, esse tipo de nariz reto e longo nos fala de retidão, uma personalidade que possui um grande senso de justiça, sendo o senso de justiça o principal atributo fisiognomônico da ponte reta do nariz. E, novamente, essa é uma das qualidades que é muito presente na personalidade de Jesus, que é condizente, que é coerente com a personalidade de Jesus. Agora, sobre a ponta do nariz de Jesus, o que nós poderíamos falar sobre a ponta do nariz de Jesus? Há algo interessante aqui. A ponta do nariz de Jesus, tanto pelo Santo Sudário, assim como pelas imagens que foram retratadas ao longo dos anos pelos artistas, ao longo dos séculos, a ponta do nariz de Jesus não apresenta um aspecto assim tão carnoso ou bulboso, mas sim um aspecto mais afilado, pelo menos para os padrões da época e para o padrão fisionômico geral das pessoas do seu próprio tempo. Inclusive, nós temos referência no rosto que foi reconstituído a partir dos 3 crânios preservados. Esses 3 crânios de pessoas que realmente viveram lá na época de Jesus, mostrando então, através da média que foi feita através desses crânios, como que eram os ancestrais daquela região, há mais de 2000 anos atrás. Ok, mas dentro da análise facial, há aqui uma diferença que é intrínseca na personalidade de uma pessoa com o nariz bulboso e de uma outra pessoa com o nariz com a ponta mais afilada. O nariz de ponta afilada denota alguém que é menos apegado às coisas materiais, às coisas do mundo, aos prazeres da carne, e que você perceba que, combinando com as outras características que nós já comentamos anteriormente, esse é um nariz também que denota mais seletividade,
Mostra aquela pessoa que necessita de tempos em tempos de ter ali o seu momento de solitude, o seu momento a sós para refletir, para pensar. É indispensável para essa pessoa que ela também possa ter o seu momento sozinha. E que será então esse momento quando ela recarrega as suas baterias, para poder então estar novamente na companhia dos outros, se socializando. E comparativamente, o nariz, com a ponta mais bulbosa, mais carnuda por sua vez, pertence àquelas pessoas que são mais apegadas aos prazeres materiais. São aqueles para a qual é importante acumular riquezas, é importante ganhar dinheiro, acumular bens. E Jesus, por sua vez, nos deu vários exemplos que não tinha o menor interesse de acumular o que quer que fosse. Nós temos inclusive o exemplo, uma das passagens de Jesus, em que nós verificamos isso através da fala de Jesus, quando ele fala para o jovem rico que perguntava a ele como que ele poderia herdar a vida eterna. Então Jesus responde a esse jovem: vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e depois vem e segue-me. Mas lembremos também da passagem em que Jesus, ao mesmo tempo, mostra uma grande diligência para com os bens materiais. Na famosa passagem do milagre da multiplicação dos peixes e pães. E depois que centenas de pessoas comeram, Jesus diz: vai, recolhe tudo o que sobrou, guarda para que nada se perca. Então, essa característica comportamental nós podemos ver também pelas narinas estreitas ou resguardadas. Esse é um traço facial que indica pessoas econômicas, pessoas gratas e que não gostam de ver desperdícios. E seguindo por mais uma característica facial presente ainda no terço emocional de Jesus, nós não poderíamos deixar de falar sobre as suas bochechas, sobre as suas faces, porque nós percebemos que a face de Jesus, ela é mais plana. Não há uma projeção acentuada de carnosidade nas bochechas de Jesus. São faces mais planas e retas. E esta é uma característica facial que mostra uma personalidade bastante resiliente. Na fisiognomonia, bochechas são estruturas que nos falam de poder, sobre o desejo de se projetar no mundo, de se ocupar um lugar de destaque na coletividade. E Jesus, mesmo em todo o seu poder, transcendendo as leis da matéria, Jesus conservava a sua atitude humilde, mostrando também a sua capacidade de mediação de conflitos, sem que haja o menor interesse em se obter algum destaque ou reconhecimento. Essa é uma pessoa, ou melhor, essa é uma característica facial que demonstra, então, uma personalidade que sente as pressões externas, as pressões do seu próprio meio, no seu entorno, os ataques, as críticas, mas que desenvolve uma grande capacidade de adaptação a esse tipo de obstáculos, sabendo conservar a sua energia sem se rebelar. Não se trata de uma pessoa passiva, veja bem, mas de alguém que sabe absorver os impactos, sem gastar a sua energia de forma reativa, só para mostrar que tem razão. No entanto, há um limite para essa resistência, há um limite para esse estoicismo. E quando esse limite ele é ultrapassado, aqui as reações podem ser muito fortes. E exemplo disso consta na passagem em que Jesus ficou revoltado com o comércio que estava acontecendo no templo. Ele saiu derrubando tudo, saiu expulsando os homens que ali estavam fazendo o comércio na casa de Deus. E Jesus, como nós observamos no Santo Sudário, também tinha os pômulos altos, as maçãs do rosto altas. Esse rosto facial chamado de osso zigomático. As maçãs de Jesus eram bastante altas, mas, contudo, não eram proeminentes. Então, indicando com isso uma pessoa de muita fibra, um poder interno e uma força interna para avançar em uma direção, para avançar em suas metas. Nada poderia parar Jesus no seu intento. E apesar de todas as dificuldades e todos os obstáculos que se apresentavam em seu caminho, Jesus levaria a cabo a sua missão
tão especial para com a humanidade. E chegamos ao terceiro terço do rosto de Jesus, o terço da ação, do instinto, compreendido pelo queixo, pelas mandíbulas, pela boca, pelos dentes, filtro nasolabial e, claro, pela barba, se houver. Esta é uma região em fisiognomonia que nos fala sobre a ação. Como que agimos no mundo concreto? Fala da nossa coragem, fala da nossa comunicação, da nossa força de vontade no mundo, de nossa consistência e do nosso ímpeto de ação. E essas qualidades ficam bastante evidentes, tanto na conduta de Jesus, como também em seu rosto. Sem dúvida, Jesus era alguém que fazia, alguém que realizava. E por onde Jesus passava, o seu nome sempre deixava história. Jesus falava, pregava, orientava, ajudava as pessoas, andava por toda parte, levando a boa nova, levando a palavra de Deus. Jesus atravessou vilarejos, atravessou cidades e inclusive países, como foi demonstrado num estudo feito por historiadores, inclusive se tornando um livro, um documentário. Jesus esteve na Índia. Esse não é exatamente o nosso foco, mas somente para ilustrar a resistência e o vigor de Jesus, atributos que nós podemos verificar nas características faciais presentes no terceiro terço facial. Mas exatamente onde nós verificamos esses atributos no rosto de Jesus? Embora a presença da barba de Jesus não nos deixe ver exatamente o formato do seu queixo, ainda assim, o estilo de vida vigoroso de Jesus e o formato da sua barba nos dão indicações sobre a sua mandíbula e também sobre o seu queixo. O estilo andante de Jesus nos mostra que a sua resistência física era muito grande. E isso é algo que no rosto, em fisiognomonia, é identificado por mandíbulas fortes e através também de um queixo bem formado. Sobre as mandíbulas de Jesus, é possível entrever que elas desciam acompanhando a largura das suas bochechas, afinando muito levemente em seu terço final. Aqui nessa imagem nós temos uma reconstituição dos traços faciais de Jesus feitas por computador, a partir do Santo Sudário. E essa reconstituição retrocedeu a idade de Jesus até os traços da sua infância, como que era o Jesus na sua infância, o seu rosto. Isso nós não temos total certeza, é claro, mas se os cálculos do computador estiverem certos, estiverem precisos, nós verificamos nesse modelo um queixo que é bastante amplo e também algo com traços arredondados. Esse é um formato de queixo que traduz uma pessoa com muito vigor físico, disposição atlética. E os traços arredondados, por sua vez, as quinas arredondadas, indicam alguém que avança em direção aos seus objetivos, sempre de forma constante, mas muito pacífica, muito diplomática. Ou seja, é uma pessoa muito determinada, mas sempre com muito bom tratamento, sempre com muita gentileza para com aqueles que cruzam seu caminho. E são características de temperamento que certamente combinariam com o comportamento de Jesus. Alguém firme, decidido, assim também como suave e compassivo ao mesmo tempo. A presença da barba de Jesus, por sua vez, age aqui de duas formas distintas. A primeira, como uma maneira de se gerar um pertencimento ao grupo, uma maneira de se camuflar no seu meio social, pois a grande maioria dos homens ali do seu tempo usavam barba. E um dos pontos sobre a barba é que ela tem essa conotação de camuflagem na multidão, o de se deixar parte em oculto, protegido, ocultando uma parte do rosto, o terço inferior da face, assim como também a função de concentrar as energias. Os pelos, eles são um acréscimo de energia yang, a energia masculina da ação, da coragem, da proteção. E é sabido que os pelos e os cabelos abundantes são sinais de uma saúde forte. E nesse sentido, então, que nós falamos sobre o acréscimo de energia, o acréscimo de energia concentrada. Agora, o comprimento da barba de Jesus
era um comprimento médio, com poucos dedos abaixo do queixo. E há algumas pinturas feitas do perfil de Jesus em que a sua barba ela se projeta levemente à frente. E essa é uma característica dentro da fisiognomonia que nos fala sobre o avanço da energia da vontade. Os pelos, como que simbolicamente, então, aumentando a projeção do seu queixo e aumentando esses significadores. Agora, a boca de Jesus, esta sim é uma característica que é possível nós termos mais clareza sobre o seu tamanho e também sobre a sua forma. Nós vemos aqui que não são lábios muito grossos, tampouco são lábios finos. E características médias sempre indicam um equilíbrio. E devido ao contorno dos lábios de Jesus serem bastante harmoniosos, esses lábios eles também indicam um refinamento de sua personalidade. A boca de Jesus tampouco é larga do tipo grande, mas é uma boca equilibrada, média novamente, mostrando precisão em suas palavras. Jesus, embora saísse pregando por todos os lugares por onde ele passava, Jesus não jogava a conversa fora, né? Então, as palavras de Jesus eram sempre muito precisas, inclusive nas passagens bíblicas que mostram que as suas falas sempre são muito pontuais e sempre muito profundas. E essa fala pontual é uma característica desse tipo de boca. Em fisiognomonia, as bocas com tamanho médio a levemente pequeno mostram então essa comunicação mais precisa. E é possível também nós vermos, através aqui de suas características faciais, também uma grande habilidade de oratória. Jesus tinha o dom da palavra, o dom da oratória. Inclusive há passagens na Bíblia onde Maria, sua mãe, encontrou Jesus ainda muito pequeno, com pouca idade, já pregando para as pessoas muito mais velhas. E essa capacidade de oratória nós vemos então aqui precisamente pelo bigode chinês. Essa é uma marca, são ruguinhas de alguém que fala com muita energia. E em fisiognomonia, essas linhas do bigode chinês, elas também são chamadas de caminhos de vida pela fisiognomonia taoísta. Caminhos estes que sempre têm muitas superações e, sobretudo, pertencem a alguém que utilizou e que se utiliza muito bem do seu próprio dom da palavra. O Santo Sudário também nos fornece dois últimos elementos, mas não menos importantes, acerca da aparência de Jesus, que é o cabelo de Jesus e a altura de Jesus. Os cabelos de Jesus são um dos pontos mais notórios acerca de sua aparência. Os cabelos até os ombros e com uma divisão no meio, uma parte para cada lado do rosto. Jesus, em toda a sua glória, se faz um homem simples, se faz um homem do povo. E os cabelos eram utilizados na altura dos ombros ou mesmo em tranças, era um estilo muito comum utilizado nos homens ali daquela época. Já as mulheres, em sua grande maioria, elas usavam o véu sobre os cabelos. Mas se nós formos nos atentar para esse detalhe, Jesus poderia muito bem utilizar os seus cabelos penteados para trás, sem maiores ordenamentos, né? Ordenamentos pré-definidos. No entanto, Jesus escolhe justamente o que? Ter o cuidado de pentear os seus cabelos, dividindo-os bem ao meio, uma parte para um lado e uma parte para o outro. Nos passando o que é uma mensagem de igualdade, pois todos são iguais perante Deus. E por mais que homens e mulheres tenham características, tenham trabalhos ou funções distintas, para Deus todos são iguais em amor e espírito. E sabemos que as mulheres, no tempo de Jesus, elas eram apedrejadas, não eram ouvidas, e os homens, em sua grande maioria, eram dominantes naquela sociedade. No entanto, Jesus tratou a todos com a mesma bondade, tratou a todos com a mesma consideração e justiça. E uma outra possível representação para os cabelos também fala sobre aquilo que está acima de nós, acima da nossa cabeça, acima da nossa sede de comando, o cérebro. Os cabelos, quando são longos, eles também nos falam do tempo, que para tudo há um tempo. É preciso que se espere um tempo para que os cabelos alcancem um determinado comprimento. Então, essa é uma energia de receptividade,
é uma energia de tolerância, uma energia de acolhimento, de saber esperar. Enquanto que os cabelos curtos, por sua vez, representam mais dinamismo, representam o yang, a rapidez, o masculino. E os próprios lados do corpo e do rosto, também os hemisférios do cérebro, inclusive, fazem então essa associação com o feminino e com o masculino. A criatividade, a arte, a música sendo particularidades do hemisfério direito, enquanto que o pensamento lógico e matemático sendo atributos do hemisfério esquerdo. Direito e esquerdo, feminino e masculino, todos aspectos da dualidade que nós observamos na criação de Deus. E Jesus então tratava a todos com muito respeito, com muita consideração, homens e mulheres, saudáveis e doentes. Os cabelos de Jesus nos lembram que devemos ter esta equanimidade. E ao mesmo tempo, a divisória no cabelo de Jesus nos remete a um capricho com a sua aparência, a um zelo com a sua aparência, um cuidado, e que devemos ter em mente, devemos nos lembrar que acima de nós há um Deus soberano de amor e que devemos tratar a todos com o mesmo zelo, com o mesmo respeito, o mesmo cuidado, assim como nós queremos que também nos tratem. E por fim, Jesus não deixou impresso no Santo Sudário apenas a sua face, mas todo o seu corpo, nos revelando inclusive a sua estatura. E a estatura de Jesus, de 1,83 m, para os padrões da época, era a de um homem bastante alto. Jesus se sobressaía no meio da multidão. A altura média dos habitantes da época era em torno de 1,50 m, 1,60 m. E a altura também pode nos falar sobre uma pessoa, sobre algumas de suas tendências. Isso pode ser muito relativo, é claro, e difícil de nós afirmarmos, mas de acordo com a sabedoria popular, costuma-se dizer que os baixinhos sempre são os mais bravos. Não sei se você concorda com isso, mas pense nas pessoas que você conhece aí para tirar uma média. O que nós depreendemos desse estudo é que Jesus foi e é muito mais do que as análises que nós possamos fazer sobre a sua aparência, enquanto homem que viveu entre nós. Os seus ensinamentos carregam verdades muito mais profundas, que até hoje buscam ser interpretadas pelos estudiosos da Bíblia. E certamente o ensinamento mais forte que Jesus deixou e frisou foi o do amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Independente da aparência física, pois o que mais importa para Deus é o Espírito. E para nós finalizarmos, eu gostaria de deixar aqui um manuscrito, de fazer com você a leitura de um manuscrito, que é um elemento histórico muito discutido ainda nos dias de hoje. Esse manuscrito ele ganhou notoriedade pelo mundo, mesmo sendo um texto apócrifo, ou seja, não oficial, não reconhecido pela igreja. Esse texto, esse documento, no entanto, ele faz uma descrição sobre a aparência de Jesus que reflete muito sobre o que nós estudamos. Então, a história desse manuscrito é a seguinte: em Roma, nos arquivos do Duque de Cesarini, foi encontrada essa carta de um oficial chamado Públio Lentulus. E o Públio Lentulus, ele em determinado momento, ele se dirige a Jesus solicitando uma cura para sua filha. A filha de Públio estava doente, então Jesus cura a criança à distância. E nesse momento, Públio Lentulus é tomado por uma grande emoção e resolve então endereçar essa carta ao imperador romano, Tibério César. E o teor da carta é sobre a aparência de Jesus. Então a carta diz assim: existe em nosso tempo um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus. Pelo povo ele é inculcado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que ele é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem mais coisas maravilhosas sobre Jesus. Que ele ressuscita os mortos, cura os enfermos, e em uma só palavra, é um homem
de justa estatura. Ele é muito belo no aspecto e há tanta majestade em seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura. Seus cabelos são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas, sendo da cor da terra, porém muito reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto tem um aspecto muito sereno, nenhuma ruga e nenhuma mancha se vê em sua face, de uma cor moderada, tendo o nariz e a boca irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa. É separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos. É alegre com gravidade. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode fixar o seu olhar por muito tempo, pois quando o seu olhar resplande, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos em seus movimentos durante a palestra. E quando dele se aproximam, verifica-se que ele é muito modesto em sua pessoa e seu tratamento. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém, pois ele sabe todas as ciências, nunca tendo estudado nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e o admiram. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, nunca se ouviu jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Públio Lentulus. Eu agradeço muito a sua presença ao final aqui do nosso estudo de fisiognomonia sobre o rosto de Jesus. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.